Imaginem se hoje o Brasil fosse repartido em dois blocos. Uma parte seria do Norte e Nordeste e formariam o Brasil do Norte, e a outra parte seria o Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que seriam chamado Brasil do Sul. A pergunta que eu faço para vocês concordariam com isso ou questionaria o porquê foi dividido o país? Bom, isso não foi invenção minha, mas talvez vocês ficaram sabendo que foi uma sugestão, né? Uma possível aplicação de um deputado federal que falou em dividir o Brasil em dois países. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. Foi feita pelo deputado Paulo Bilinski, de 38 anos, pelo PL de São Paulo, que em um podcast falou abertamente que o Brasil deveria ser dividido em Brasil do Norte e Brasil do Sul. Vamos fazer um negócio melhor? Dividir o Brasil. A gente recorta, Norte e Nordeste passa a ser Brasil do Norte, e todos os estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul passam a ser Brasil do Sul. Não, mas aí não, pô. Por que não? Claro que não. Por quê? Tipo, você tá falando de separar fisicalmente de uma forma... Não, outro país. Não, você tá maluco, Por quê? velho? Aí não, isso é separatismo. Qual o problema? Muitos problemas. Qual? Tem muitos problemas. Primeiro que eu acho que o Brasil, como uma unidade territorial, é interessante. Historicamente... Sabe que historicamente, quanto maior a extensão territorial, maior a tendência à ditadura? Quanto menor o país, mais democrático ele é? Eu sou a favor da gente ter um novo pacto federativo. Não, vamos separar. Esse país tá muito grande, não tem porquê. Não, tá maluco. Não tem porquê. Eu sou 100% a favor de separar o Norte e o Nordeste do resto do Sério país. mesmo? 100%. Eles votam no Lula, nós votamos no Bolsonaro, ponto. E cara, isso teve uma repercussão tão grande nas redes sociais que entrou em discussão que grande parte das pessoas falam que deveria acontecer isso. Mas aqui é que fica interessante. Ele não falou isso do nada. Na verdade, essa ideia, se você analisar bem, reflete uma discussão que está crescendo silenciosamente pelo país inteiro. Ainda mais nos dias de hoje, o que está acontecendo no Brasil no âmbito da política. Então hoje eu vou mostrar para vocês exatamente por que muitos brasileiros estão começando a pensar que essa pode ser uma saída para um Brasil melhor. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês, deixarem a resposta aqui nos comentários. Se o Brasil fosse dividido em dois países, um Brasil do Norte e um Brasil do Sul, será mesmo que surtiria efeito ou será que apenas dividiria ainda mais o povo brasileiro? E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante para o engajamento do vídeo e também mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. E se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, se possível deixe um valeu demais que me ajuda muito. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor que vai me ajudar muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui na publicação dos vídeos, porque postando um vídeo por dia tá meio puxado. Eu tô pensando em algum tempo assim, postar um vídeo a cada 2 dias, para mim não ficar sobrecarregado mentalmente, fisicamente, e também às vezes não tá valendo muito a pena ficar postando um vídeo todo dia, as visualizações não aumentam, a receita não aumenta. Então, com essas formas, vocês podem me incentivar, né? Se vocês gostam do meu conteúdo, gostam da minha opinião que eu sempre trago aqui para vocês, assim vocês me ajudam e eu também posso contribuir na vida de vocês com alguma coisa, beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, primeiro vamos entender quem é esse cara, né, que botou fogo no parquinho. Olha, ele se chama Paulo Bilinski e tem 38 anos e é deputado federal pelo PL de São Paulo. E um detalhe importante, ele é delegado licenciado da Polícia Civil Paulista. Então não é qualquer pessoa falando besteira na internet. É você aceitando ou não um cara que entende de ordem, de estrutura e de como as coisas funcionam na prática. Então essa bomba, né, estourou quando ele foi no podcast, o Redcast, na quinta-feira passada e soltou essa, abre aspas, Brasil do Norte e Brasil do Sul. Sabia que, historicamente, quanto maior a extensão territorial, maior a tendência a ditar, quanto menor o país, mais democrático ele é. Eles votam no Lula e nós votamos no Bolsonaro. Pronto, acabou. E a ideia e a proposta dele é simples. As regiões Norte e Nordeste formariam o Brasil do Norte, enquanto o Centro-Oeste, Sudeste e Sul constituiriam o Brasil do Sul. Mas o interessante é que ele não falou como uma espécie de piada ou como uma provocação. O argumento dele, que eu falei para vocês anteriormente, foi que eles, né, do Norte votam no Lula e nós, aqui do Sul, votam no Bolsonaro. Pronto, acabou, fecha aspas. Então agora eu vou ser bem direto com vocês. Essa conversa de dividir o Brasil não surgiu do nada, não é de agora que as pessoas estão pensando assim. Na verdade, se você parar para analisar o contexto
histórico do Brasil, né, e até político que está refletindo nos dias de hoje, essa discussão meio que reflete uma frustração real que está crescendo em diferentes regiões do país. Olha, vamos começar pelo básico. Por que alguém pensaria em dividir um país? Bom, algumas respostas pode ser porque as pessoas sentem que seus votos não conseguem mais mudar nada na prática o Brasil. Então, por exemplo, assim, imagine você morando no interior de São Paulo, votando sempre nos mesmos candidatos que prometem menos impostos, mais segurança, mais eficiência. Aí você vê que eleição após eleição, quem ganha é sustentado principalmente pelos votos da outras partes do Brasil. Como o deputado falou, que grande parte, né, vota um certo partido. Nisso você pode ter um contraponto. Tem certas regiões do país que você sabe muito bem que votam em um certo lado político, um certo partido, e ano após ano sai candidato, entra candidato, não muda a situação daquela região. Porém, eles recebem auxílio, que você sabe muito bem. Aí eu te pergunto, quem essa pessoa vai votar? Uma pessoa que teoricamente, né, entre aspas, está ajudando ela, ou votar em um candidato que não vai contribuir, entre aspas, se é que você me entende, com auxílios para ela. Então, quem você acha que ela vai votar? Político A ou político B? Entende? Então, essa discussão acontece toda vez, principalmente quando é ano eleitoral. E muitos argumentam que é meio que aquela sensação de que você está jogando um jogo onde as regras sempre vão favorecer o outro lado. E, cara, isso gera uma tensão absurda. O deputado Bilinski tocou num ponto que muita gente pensa, mas não fala. Será que regiões com visões tão diferentes sobre, por exemplo, política, economia e sociedade conseguem continuar funcionando como um país só? E olha ainda, essa não é uma discussão só brasileira. A Europa está cheia de exemplos de países que se dividiram. Por exemplo, a Tchecoslováquia virou a República Tcheca e Eslováquia. A Iugoslávia se fragmentou em vários países. A União Soviética se desmembrou. Só que a diferença é que, nesses casos, geralmente havia questões étnicas, linguísticas ou até religiosas. No Brasil, a divisão seria puramente política e econômica se acontecesse no futuro, né? E tem uma questão mais delicada, né? Mas querendo é fundamental para a gente entender essa discussão toda, que a gente precisa prestar atenção nos dados, né? Não nas emoções. Uma das principais reclamações que vocês podem ver nas redes sociais, principalmente que nem eu falei para vocês em momentos de eleições, o que você ouve, principalmente das pessoas na região sul e sudeste, é sobre o desenvolvimento econômico. Elas argumentam que suas regiões geram mais riquezas, pagam mais impostos, mas veem recursos sendo direcionados para programas sociais que beneficiam principalmente outras regiões. Por outro lado, pessoas, por exemplo, do Norte e Nordeste, argumentam que suas regiões foram historicamente negligenciadas, que precisam desse apoio do governo federal para se desenvolver e que os programas sociais são uma questão meio que de justiça histórica. Mas aqui que está o problema. Essas duas divisões são incompatíveis na prática. Uma região quer menos Estado e menos impostos, a outra quer mais investimento público e mais programas sociais. E sabe o que acontece? Eleição após eleição, quem decide qual caminho o Brasil vai seguir são os números eleitorais. E, querendo ou não, esses números são bem definidos geograficamente. O resultado que fica, né, para essas pessoas que querem muitas vezes a mudança do país ou dessas regiões, por exemplo, do sul, sudeste, não totalizando, gente, deixando claro, mas de uma maneira geral, eles enxergam como fosse uma sensação constante de democracia frustrada, se é assim que eu posso dizer, de ambos os lados. Por exemplo, o sul e o sudeste se sentem representados por uma minoria no Congresso Nacional, enquanto, né, regiões como o norte e nordeste às vezes sentem que precisam convencer o país inteiro sobre que para eles consideram coisas óbvias. Aí até parece como se fosse dois países diferentes tentando usar as mesmas instituições. E, cara, você aceitando ou não, isso gera um desgaste absurdo no sistema democrático. E os dados vão explicar muito sobre essa discussão. E atenção, esses números são oficiais e não a minha opinião. A primeira coisa é a concentração de riqueza. As regiões sul e sudeste concentram a maior parte do PIB brasileiro. São Paulo, por exemplo, sozinho representa mais de 30% da economia nacional. O sul tem alguns dos melhores indicadores de desenvolvimento humano do país. Segundo,
dependência de programas federais. Estados do Norte e Nordeste dependem muito mais de transferência da União. Programas que vocês sabem muito bem, como Bolsa Família, auxílio emergencial, investimento em infraestrutura. Tudo isso tem impacto muito maior nessas regiões. Isso é um fato. O terceiro ponto é a representação política. Aqui vem um ponto crucial. Pela nossa Constituição, cada estado tem direito de pelo menos 8 deputados federais e no máximo 70. Isso significa que estados pequenos têm representação proporcionalmente maior que estados grandes. Roraima, por exemplo, com 600 mil habitantes, tem 8 deputados. E São Paulo, com pouco mais de 47 milhões de habitantes, tem 70. E fazendo as contas aqui, cada deputado de Roraima representa em média 75 mil pessoas. E cada deputado de São Paulo representa quase 700 mil pessoas. E isso não é bom e nem ruim, né? É regra do jogo democrático brasileiro. Mas explica por que muitas vezes as regiões menos populosas têm influência no Congresso. É um fato, né? E aqui entra aquela questão do Belinsky. Será que esse sistema ainda faz sentido? Será que regiões com realidades tão diferentes conseguem continuar sendo governadas pelas mesmas regras? Mas olha só, antes de qualquer um sair aqui defendendo a divisão do Brasil, vamos falar dos riscos gigantescos que isso envolveria. A primeira coisa que aconteceria no Brasil seria a economia despencaria, né? Totalmente instável. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, justamente porque é um mercado interno enorme. Dividir isso poderia, querendo ou não, enfraquecer ambos os lados drasticamente. O segundo seria a questão da defesa nacional. O Brasil dividido seria muito mais vulnerável a pressões externas. Nossa posição geopolítica, né, na América do Sul ficaria completamente comprometida. Também as questões práticas, por exemplo, como dividir a dívida pública e as empresas estatais e os recursos naturais e a Amazônia. Cara, isso seria um processo de complexidade tão absurda que eu nem sei se porventura acontecesse isso, como continuaria assim, sabe? O outro ponto seria aquele precedente perigoso. Se o Brasil se divide por questões políticas, né, que grande parte dos argumentos que as pessoas querem envolve a política. Isso, querendo ou não, poderia gerar uma onda de separatismo que poderia fragmentar ainda mais o país. E aqui está o maior receio de muita gente. Será que essa discussão não é apenas o reflexo de uma polarização temporária? Será que vale a pena quebrar um país de 200 anos por causa de diferenças políticas que podem mudar em algumas décadas? Por outro lado, os defensores argumentam: será que vale a pena manter um país unido se isso significa que metade da população sempre vai se sentir frustrada politicamente? Bom, eu deixo esse questionamento para vocês deixarem a resposta aqui nos comentários. Mas enfim, para terminar o vídeo, essa tal proposta, né, do deputado Paulo Biniski pode soar para algumas pessoas algo extremo, mas querendo ou não ainda toca numa questão real. Como fazer funcionar uma democracia em um país continental com realidades tão diferentes? Talvez a solução não seja dividir o país, mas repensar como ele funciona, né? Será que talvez alguma possibilidade seria, por exemplo, aumentar mais a autonomia dos estados, ou mudança no sistema eleitoral, ou da questão, né, que se você recebe auxílio do governo, você automaticamente não deve votar. Então essas questões, né, de separar o Brasil em regiões, olhando como um todo, né, não só o ponto central, você vai ver que existe um viés político, um viés ideológico, também a questão da frustração das pessoas, a questão de como o Brasil está enfrentando no quesito político no próprio país e também no exterior. Então essa discussão, acho que tem muito pano para manga, cara. E eu quero saber de você. Você concordaria se acontecesse algo parecido, que o Brasil fosse dividido em 2 Brasis, né? Um Brasil do Norte e um Brasil do Sul? Comente aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.